Olá, de volta com o nosso podcast Café da Manhã, aqui no MEON. Estou recebendo hoje o secretário de Finanças da cidade de Caçapava, o Johnny Oliveira. Tudo bem, Johnny? Seja muito bem-vindo. Olá, Reinaldo Moreira, uma honra estar aqui com vocês, participando aqui do portal do MEON. É uma honra, muito obrigado pela oportunidade. Bom, o Johnny tem uma história muito rica, né? Se a gente for levar em conta toda a passagem dele pela política até agora, ou também pela formação dele, que é engenheiro agrônomo. E a gente vai conhecer um pouco mais, né, para você ter ideia do potencial hoje do nosso convidado. Fala um pouquinho de você, Johnny. Sou o Johnny Oliveira, sou engenheiro agrônomo, como você bem falou, formado lá na Universidade de Taubaté, na Unital. Sou taubatiano, nascido em Taubaté, com muito orgulho. Depois da faculdade, durante a faculdade eu fui liderança estudantil, presidente e diretor acadêmico. O curso na época estava formando poucos alunos, é um curso que já tinha tido uma tradição muito grande. Eu tinha formado mais de 200 alunos por ano, uma tradição muito grande. Quando eu entrei, estava caindo, formando muito pouco. E aquilo me provocou a querer fazer alguma coisa para ajudar, a querer resgatar o prestígio do curso. E eu resolvi disputar a eleição para o diretório acadêmico. Ganhei e a gente fez um trabalho muito sério lá de recuperar o prestígio do curso, deixamos um pouco de festa, aquela fama da agronomia que tinha na época lá de muitas festas e tal. A gente foi para um lado mais acadêmico, de trazer pessoas importantes para ministrar palestras, cursos na universidade, no curso de agronomia, e chegamos a trazer ministro da Agricultura na época, deputado federal que era presidente da bancada do agronegócio, secretário de Estado, todos ligados ao tema rural, e isso repercutiu muito na faculdade, na universidade como um todo. Depois eu formei, fiz MBA em agronegócio lá na Exalc, na USP, depois abri uma empresa de consultoria ambiental e logo veio o convite do grande professor José Bernardo Ortiz, ex-prefeito de Taubaté, para eu assessorá-lo, ele como presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, quando o Alckmin ganha a eleição em 2010, e eu aceitei o convite, que na realidade foi uma convocação. Ele falou que estava me convocando, então pela nossa formação com valores, fui para a FDE, lá eu entrei como assessor, fui diretor administrativo e financeiro e depois, no final da gestão, assumi como presidente, acumulando, junto com a diretoria administrativa e financeira. A FDE é responsável por toda a infraestrutura das escolas estaduais nos 645 municípios, distribuição de imobiliário, computador, uma potência muito grande, chegou a ter um orçamento de cerca de 3 bilhões de reais por ano. Depois da FDE vou para a Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal de Educação, como coordenador administrativo e financeiro, então todas as licitações, execução dos contratos, pagamento nessa coordenadoria, um orçamento de cerca de 2 bilhões por ano. Depois de lá, Taubaté, secretário de Desenvolvimento e Inovação, do final de 2019 até o final de 2020, e desde janeiro de 2021 como secretário municipal de Finanças de Caçapava. Tem uma história muito rica e é jovem ainda, né? Ele falou, uma história realmente muito interessante, mas jovem, né? 30 e poucos anos de idade. O Johnny, que na cidade de Taubaté, deixou um legado importante, né? Como o secretário de Desenvolvimento e Inovação, juntamente com o ex-prefeito Ortiz Júnior. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, né? Até você chegar depois a secretário de Finanças na cidade de Caçapava, que são duas secretarias diferentes, né? Uma que você trabalha com desenvolvimento e inovação e a outra com somente ali a questão financeira. Falar de Taubaté um pouquinho. Olha, um bom gestor público, Reinaldo, sempre fala que ele nunca nasce pronto, né? Ele vai acumulando experiência e vai adquirindo conhecimento, vai ficando cada vez melhor. E eu sou um cara muito dedicado, né? Todas as missões que eu assumi até agora, eu sempre me dediquei muito em estudar, me atualizar, ver o que está acontecendo de novo para a gente trazer e implementar dentro das gestões. Em Taubaté foi uma experiência riquíssima para mim. Primeiro ponto, pela história, pela história que meu pai tem com a cidade, principalmente no que tange ao desenvolvimento econômico, os distritos industriais. A gente estava conversando agora há pouco aqui, as indústrias que vieram para Taubaté pela mão dele e do professor Bernardo Ortiz, e eu sucedê-lo, porque eu venho para Taubaté no final de 2019, assumindo como secretário, no lugar do meu pai. Sim. Então toda a história, toda a trajetória que ele construiu de seriedade,
de zelo com o dinheiro público, de trazer desenvolvimento, gerando emprego, riqueza para o município. Olha a responsabilidade que eu estava assumindo no final de 2019. Tem gente que pode estar perguntando, mas quem é o pai do Johnny, né? O Geraldo de Oliveira Neto, que foi, durante muitos anos, conhecido como Geraldo do GEIM, em Taubaté, que era o grupo de expansão industrial que trouxe as principais empresas para a cidade, ali nos distritos industriais. Só para fazer um adendo aqui sobre o seu pai. Imagina, eu que sou um cara idealista, imagina a alegria que eu tive quando recebi o convite do ex-prefeito Ortiz Júnior para compor a sua equipe, né, e pela secretaria que eu estava assumindo, trajetória, história do meu pai. Então lá a gente desenvolveu um trabalho muito sério, né, focado em políticas públicas para inovação, para geração de oportunidade de trabalho, de fomentar o empreendedorismo. Então a gente criou o HIT, que é o Hub de Inovação Tecnológica em Taubaté. É tão bom que continuou, mesmo mudando a gestão, porque trata de um assunto de um público que requer muito, está demandando muitas políticas públicas, essa questão de inovação, de startups, são as empresas novas em tecnologia que estão nascendo, e a prefeitura com esse projeto dando toda a estrutura, preparação, capacitação para abrigar esse pessoal e capacitá-los, projetando o futuro. Então a gente lançou isso no final de 2020, o HIT, também fomentamos bastante o empreendedorismo, um carro-chefe da cidade de Taubaté, do município de Taubaté, que muitas vezes, por a nossa região ser uma região industrial, as pessoas não dão tanto valor ao agro. Taubaté é uma potência no agro também. Nós temos em Taubaté lá uma cooperativa, a Comevap, que tem mais de 600 cooperados. Sim. Se a gente for somar toda a cadeia que a cooperativa movimenta, entre produtores, funcionários próprios, os carreteiros, a família dessas pessoas, dá cerca de 10 mil pessoas envolvidas na cadeia da Comevap. Isso gera emprego em Taubaté, gera receita tributária em Taubaté, né? Prestigia o homem do campo, que tem a função nobre de produzir alimento para alimentar o povo da cidade. Então Taubaté tem uma riqueza muito importante. O carro-chefe do setor rural é o leite. A gente fomentou bastante o leite, o ex-prefeito Ortiz criou o programa de assistência técnica para ajudar, capacitar e preparar os produtores de leite do município gratuitamente. Então o setor rural também é um setor muito importante para Taubaté, como um todo, no desenvolvimento econômico, indústria, comércio, prestação de serviço, agro. Taubaté tem um privilégio de ser uma cidade muito bem localizada, tem um parque industrial muito forte, muito pujante, um comércio forte, um setor rural pujante. Então o poder público precisa estar atento, criando políticas públicas para auxiliar o segmento econômico da cidade. Inclusive essa questão de você atrair o jovem, né, na questão lá do Hub, né, que foi criado, que está no Via Vale Shopping. Via Vale Shopping. A instalação continua lá. Isso é importante, porque você tem ali a universidade com jovens que estão, né, iniciando no mercado de trabalho e com muitas ideias. E às vezes não tem onde aplicar essas ideias, né? Então acho que ali foi um espaço interessante, né, para atrair essas pessoas também para o mercado de trabalho e gerar emprego, né? Muito. E o HIT, o Hub de Inovação, o segredo para dar certo é a interação entre os atores principais da cidade. Como você bem falou, a Universidade de Taubaté, as indústrias que estão no município. Quando a gente lançou o Hub, eu tive um trabalho muito forte de visitar a indústria na ponta. Fiz mais de 40 visitas pessoalmente, para falar para os executivos das fábricas que a gente tinha lançado esse projeto. E até uma fabricante de para-choques falou o seguinte, o executivo falou o seguinte: olha, eu estou com um problema aqui na minha linha de produção, e era isso que eu estava precisando. Eu estava pensando em ir a São Paulo para ver se achava, eu estou precisando disso, de alguma solução inovadora, tudo que resolve o meu problema. E o que a gente fez? Fez a ponte, levei esse executivo lá para dentro do HIT, conversou com o pessoal das startups, no final conseguiu a solução para o problema que ele estava tendo, vindo de Taubaté. Perfeito. Não tendo que ir em São Paulo, tendo que ir para outras cidades maiores procurar a solução. Conseguiu em Taubaté. E como que você foi parar em Caçapava e de Taubaté, secretário de Desenvolvimento e Inovação, para a Secretaria de Finanças em Caçapava? Como é que foi isso? Fui convidado pela prefeita Pétala, não a conhecia na época, foi uma amiga em comum, que eu até vou citar aqui, a grande professora Edna Chamon, foi secretária de Educação em Taubaté, professora da Universidade de Taubaté, que é muito minha amiga, recomendou meu nome à Pétala, e a Pétala, a gente tinha perdido a eleição em Taubaté, tinha outros convites para voltar para São Paulo, ir para Campinas, para Rio Claro, e acabou pesando ficar perto de casa, porque eu tinha ficado bastante tempo trabalhando em São Paulo, queria ficar no Vale. Então fui conhecer a prefeita Pétala, me fez o convite, e muita honra eu aceitei, uma pessoa do bem, uma pessoa decente,
veio do terceiro setor com um projeto social muito bonito para crianças com necessidades especiais mais severas. Então, a pessoa de Deus mesmo, que eu gosto muito, que eu admiro muito, é muito querida e está fazendo uma ótima gestão em Caçapava. E a Secretaria de Finanças, o Reinaldo, acredito que das minhas passagens pela área pública, se não está sendo a mais importante, foi uma das mais importantes. Por quê? No financeiro, você conhece a máquina como um todo. Todo mundo fala com você, os outros secretários, as outras áreas da prefeitura, e você fala com todo mundo também. Sim. Até uma prefeita, quando precisa fazer uma ação, uma obra nova, algum projeto novo, obrigatoriamente tem que falar na finanças. Por quê? Tem que ver se tem recurso. O cofre está lá, né? Se tem dinheiro. O cofre está lá, então tem que ter o aval do Johnny, né? Não tem jeito. Eu acredito que qualquer gestor público, para ele ficar mais aprimorado, mais qualificado, ele precisaria passar pela Secretaria de Finanças, pelo setor financeiro, porque ali tudo acontece. Desde quando a gente chegou, né, que o município estava com dívidas de curto prazo, estava devendo, não tinha dinheiro, a gente assumiu lá com restos a pagar, que são compromissos deixados pela gestão anterior de cerca de 15 milhões, tinha 6 milhões só em caixa para honrar esses compromissos, 9 milhões de descoberto, com o fornecedor batendo na porta querendo receber, porque ele já tinha prestado o serviço, ou já tinha entregue o produto e a gente tinha que pagar. E aí como é que faz? Chega lá vamos colocar uma dívida de 9 milhões pelo menos, né? E com o fornecedor querendo receber e tendo que cumprir o compromisso com o servidor municipal também, né? Exatamente. Como é que fecha a conta? Fez lá um conjunto de medidas típico de primeiro ano de gestão, duras, amargas, que não foram ideia só do Johnny, foi um trabalho conquistado por toda a equipe. Os outros secretários entenderam o momento que a prefeitura passava, a prefeita foi lá e assinou embaixo, deu toda a retaguarda para a gente lá no financeiro fazer o que precisava ser feito. Criamos comitê, rodadas de negociação com esses fornecedores, só pagamos com descontos que chegaram até mais de 20%, a gente paga, mas se você der o desconto, senão a gente vai parcelar, você vai receber a perder de vista. Praticamente o primeiro ano de um mandato, você trabalha em cima disso, né, Johnny? Talvez não dá para sair desse foco de acertar as contas primeiro, né? Eu combinei com a prefeita, primeiro ano de gestão é ano de arrumar a casa, colocar as contas em ordem, sanear a prefeitura, para a gente, no decorrer do mandato, fazer o que a cidade estava precisando. Então, a gente teve muito sucesso. Eu acredito que o que o governo está entregando hoje é fruto desse trabalho, lá de 2021, do primeiro ano de governo, porque se não fosse o ajuste fiscal que a gente fez lá, muito provavelmente a gente não teria recurso para estar fazendo o que está sendo feito lá no município. Hoje está equilibrada a conta da cidade. Equilibramos, né? O município pagando em dia, não deve nada para ninguém. O grande problema do orçamento público, que eu tenho falado, defendido muito essa tese, não só em Caçapava, mas nos municípios brasileiros, é fazer com que sobre dinheiro para investimento. Normalmente, o custeio da máquina está consumindo toda a receita que o município arrecada. Então, água, luz, telefone, salário, todas essas despesas de custeio, manutenção da prefeitura, consome tudo que o município arrecada e não sobra dinheiro para fazer o mais importante, que é o que transforma a vida das pessoas na ponta. Sim. O que transforma a vida das pessoas na ponta é uma obra nova na saúde, uma obra nova na educação, é uma rua que quando chovia é barro e quando faz sol é poeira, você asfaltar. Isso faz a diferença, esse é o investimento público. E os municípios no Brasil estão tendo uma dificuldade muito grande de fazer sobrar recursos para investimento. Então lá em Caçapava, o que a gente fez? Ajuste fiscal, apertar o cinto, proibir reajuste em contrato no primeiro ano, proibir reequilíbrio econômico e financeiro para fornecedor no primeiro ano. Fizemos um conjunto de medidas duras. E eu combinei com a prefeita, vamos fazer sobrar dinheiro para investimento. Até eu estava comentando com você, eu fiz uma pequena lista. Uma lista. Uma outra coisa interessante também, a prefeita tem que ter um bom trâmite no governo estadual ou no governo federal, onde ela também vai buscar recursos, né? Apresenta o projeto e vai lá buscar recursos. Acho que isso ajuda um pouco também, alivia, né, a questão das contas do município. Né? Muito, a gente teve uma junção ali importante em Caçapava. Primeiro pelo trabalho
né, de ajuste fiscal que nós fizemos, que possibilitou o município ter dinheiro, recurso próprio para fazer investimento, e somado a isso, o prestígio, você falou muito bem aqui, Reinaldo, o prestígio da prefeita, do líder, né, muito importante, de ter bom trânsito em São Paulo, ter bom trânsito no governo federal, e a Pétala teve muito isso, está tendo muito isso. Eu acredito, se somar os 2 anos e meio que a gente está lá em Caçapava, da gestão da Pétala, e comparar, no mínimo, com os 10 anos antes da gente, o que ela conseguiu em 2 anos e meio é maior do que nos últimos 10 anos, pelo menos, de recursos de fora, que o Estado aportou no município, que emenda de deputados. Então a gente conseguiu muito recurso de fora. Então soma isso com o trabalho que nós fizemos, esse volume de obras e de ações que a gente está fazendo, se justifica por esse trabalho, dessa somatória. E esse recurso vem de fora, governo federal e estadual, ele vira credibilidade, né? Porque se o município não passa credibilidade, você recebe uma vez e daqui a pouco já esse dinheiro não chega mais. Você trouxe algumas, só para a gente ter uma ideia, né? Algumas anotações aqui sobre o avanço no município de Caçapava. Sempre é importante a gente passar para você. E tem uma obra que eu acredito que seja uma das maiores dos últimos anos, que é a obra da Avenida Brasil, né? Que quando chove muito forte tem um alagamento, e essa obra já começou, né? A Pétala anunciou para a gente aqui no podcast que essa obra já foi iniciada, é isso? Já foi iniciada, uma obra esperada há mais de 40 anos no município, ali no córrego do Manuelito, na Avenida Brasil. 35 milhões de reais o recurso que a prefeita conseguiu viabilizar para aportar ali. Primeira fase já no final, sendo concluída. Segunda fase, o projeto ficando pronto, indo para a licitação assim que ficar pronto a licitação da obra. Então, uma obra de mais de 40 anos, a gente em 2 anos e meio conseguindo colocar de pé. Além disso, Reinaldo, tem muita coisa sendo feita em Caçapava que merece destaque. Sim. Como, por exemplo, 3 novas unidades de saúde começando a construção, já licitadas e começando a construção. Uma creche-escola novinha, começando a construção também, que vai entregar até o final do mandato, o ano que vem. Reforma do Museu do Automóvel, Caçapava, capital nacional do Antigo Mobilismo, a gente aportando mais de 2 milhões de reais lá na reforma, recuperação turismo, né? Do museu, fortalecendo o turismo, é importante, que é uma importante fonte de renda, movimenta a economia da cidade, os hotéis, restaurantes, é muito importante. 62 ruas recapeadas, 11 milhões de reais aportados, convênio com o governo do estado de São Paulo, que a gente falou de prestígio. Isso. 11 milhões de reais o governo do estado colocou em Caçapava, 62 ruas recapeadas, mais de 34 mil buracos fechados. Isso tem que ser colocado e dado a devida importância, porque Caçapava estava abandonada. Quando a gente chegou 10, 15 anos sem fazer infraestrutura na cidade, não é justo achar que a gente em 4 anos vai fazer tudo, mas grande parte está sendo feita em 2 anos e meio. A Pétala está conseguindo fazer, a cidade ficou 10, 15 anos sem fazer nada do ponto de vista de infraestrutura. Sim. Por isso que está esse caos, né, de buraco. Quando a gente assumiu, a maior reclamação era essa. E a Pétala já conseguiu recapear 62 ruas, está no final agora do convênio, mais de 34 mil buracos tapados, fazendo bastante do ponto de vista de infraestrutura, 100% de LED, iluminação de LED até o final desse ano. A gente implementou a CIP lá em 2021 e fazendo agora, deixando a cidade iluminada, isso aí significa melhorar a segurança. Diminuir índice de homicídio, de roubo, de furto. Isso aí tem já dados concretos mostrando que melhora a segurança. A prefeita iluminando a cidade 100% de LED, o poupa-tempo. Ela trouxe para Caçapava, então dando mais agilidade na documentação, e a gente também criou um poupa-tempo municipal. Todos os serviços municipais de atendimento ao público lá concentrados também no poupa-tempo. Mais que isso, a gente criou também a Sala do Empreendedor, né, junto com o Banco do Povo, que é o crédito para o empreendedor com a menor taxa de juros do mercado, e o Sebrae, que dá toda a orientação para o empreendedor, quando for abrir o negócio, acertar mais. E está tudo no mesmo local? Tudo no mesmo local. O empreendedor vai no local só, ele abre a empresa dele, resolve tudo. Ele tem o empréstimo do Banco do Povo se ele quiser, ele tem a qualificação do Sebrae. Trouxemos para Caçapava a Plascar, que é uma grande fabricante de para-choque, fornecedora da Volkswagen em Taubaté, em São Bernardo, está gerando lá cerca de 300 empregos, mais 5 empresas que vieram também, Mercado Livre, uma série de empresas que vieram para Caçapava. Do ponto de vista do agro, criamos o programa Mais Leite Caçapava, que é assessoria técnica gratuita
para os produtores de leite do município, com agrônomo, veterinário, técnico agrícola, dando todo o assessoramento técnico. Junto a isso, transporte de calcário gratuito para quem quer corrigir o solo, para ter um volume de colheita melhor em milho, em capim. A gente, a prefeita, dando o transporte de calcário, que é o mais caro, um quesito do calcário para correção do solo. Fizemos o melhor caminho, né, junto a uma parceria com o governo do estado, deixa a estrada rural um tapete, faz drenagem, coloca cascalho, deixa um tapete. Então, vários trechos do programa. Compramos da agricultura familiar hoje, não comprava desde 2012, se eu não me engano. A gente voltou a comprar. Implantação do sistema SESI de ensino. Caçapava, desde o ano passado, tem o sistema SESI de ensino na rede. Toda escola municipal utiliza o sistema SESI. Utiliza material pedagógico, os professores da rede municipal formados, né, para aplicar essa metodologia do SESI, então muito importante. O programa Escola Mais Linda também, que é reformar todas as escolas. A gente colocou a projeção até o final do mandato. Se não der para ser todas, a grande maioria vão ser reformadas. As escolas também estavam abandonadas, chovendo dentro, um descaso com as escolas. E a gente agora reformando, a prefeita reformando, deixando tudo novinho. Então, uma série de ações importantes que estão fazendo a diferença em Caçapava. Tem uma coisa interessante, você falou do sistema de ensino SESI. Na entrevista aqui da Pétala, aqui no MEON, ela falou que os alunos da cidade queriam estudar no SESI, porque o SESI chegou faz pouco tempo em Caçapava, uma estrutura realmente muito bonita, né? Um prédio lindo, maravilhoso, e a gente conhece o trabalho do SESI. E aí, poxa, as crianças querem estudar no SESI, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o ensino do SESI para a escola municipal. Então ela fez essa inversão, né? Então só para registrar isso que eu achei interessante, né? Ela percebeu que o aluno tinha interesse de ir para o SESI, ela trouxe o SESI também para a escola municipal. Johnny, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Dá para perceber, né, na conversa com o Johnny, a experiência política que ele tem, administrativa, conhece uma gestão pública. E aí, o seu futuro, como é que fica? Ano que vem é ano de eleição, né? Você... em Taubaté, por exemplo, o seu nome aparece cotado como um possível candidato a prefeito, enfim. Você já está falando sobre esse assunto? Vai aguardar um pouco mais? Como é que você encara esse momento? Olha, Reinaldo, momento de escuta, né? De escutar, entender as demandas da cidade, o que as pessoas estão precisando. Acredito que o momento agora seja isso, seja esse o momento. Isso eu estou fazendo. Estou aproveitando as horas vagas aí, antes do expediente, depois do expediente, finais de semana. Estou tendo a disponibilidade, né, de escutar as pessoas na ponta, de ouvir o que elas estão precisando. Acho que a pior qualidade, né, de um gestor público é querer adivinhar o que as pessoas estão precisando. Isso é errado, porque aí está o erro, a chance de errar aumenta bastante. Então estou ouvindo, para ter um diagnóstico preciso, né, do que a cidade está precisando, melhorar, avançar, progredir, para no final das contas, né, a gente está na gestão pública por paixão. Eu falo isso para todo mundo, né, isso aí é vocação, é paixão. Eu tenho muito isso comigo. Eu estou na gestão pública porque eu gosto da gestão pública. Eu acho que é aí que está a chave para transformar a vida das pessoas, né. A política ela é bendita. Ela foi criminalizada muito nos últimos anos de uma maneira equivocada, na minha opinião, né? Porque a política ela é bendita, ela une pessoas, ela faz com que você consiga melhorar, né, numa política pública assertiva, melhorar a vida de uma pessoa ou de várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é só pela política que você consegue fazer. Então eu estou na política porque eu gosto da gestão pública, gosto de fazer o que eu faço. Então, momento de escuta, lá na frente a gente vai decidir o que fazer. Muito bem, como ele é secretário de Finanças de Caçapava, eu não posso deixar de perguntar sobre a reforma tributária, o que vai impactar no município, como é que vocês estão encarando esse novo momento no país? Olha, a reforma tributária, até gravei um vídeo semana passada, publiquei, porque eu sempre defendi a reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro não dá mais. A complexidade de se pagar imposto no Brasil é um absurdo. Você tem 27 estados na federação, cada um com uma legislação diferente para cobrança do ICMS, por exemplo. Quem que aguenta isso? É um empresário que quer investir no Brasil, ele olha isso, ele não acredita que é assim aqui. As empresas, principalmente as maiores, ela tem uma estrutura de contador, de advogado dentro da empresa só para recolher imposto, para saber se está pagando correto, se está cumprindo o que a legislação determina. Sim. Isso encarece o produto final. O consumidor paga mais caro por isso. Então tem que ser aprovada, né? Foi votada na Câmara Federal, aprovada, vai para o Senado para discutir. Não é o melhor modelo? Não sei.
Né? Precisamos ver, porque tem muita coisa que vai ser depois, né, de aprovada a lei, vai ser regulamentada por decreto, tudo, como por exemplo a alíquota que vai ser. Na realidade está unificando 5 impostos em 2. Você está pegando 3 federais, um estadual e um municipal e está unificando 5 impostos em 2 impostos. O IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, é trabalhado em vários países do mundo. Deu certo em vários países, por que aqui não pode dar? Então eu acredito muito no êxito, precisa reduzir a complexidade de pagar imposto no Brasil, eu acredito só nessa linha de 5 impostos para 2, isso vai acontecer. O que tem que tomar cuidado, na minha opinião? 2 pontos. Primeiro, não deixar aumentar imposto no Brasil. O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e é um país ainda em desenvolvimento, não é um país desenvolvido. Então não pode aumentar imposto. Tem que ser uma reforma que reduza a complexidade do pagamento de imposto. Fique mais fácil produzir no Brasil. Agora, aumentar imposto não dá. E o segundo ponto, que é o que você falou aqui com relação aos municípios, a gente não feriu o Pacto Federativo. Não ferir. Porque os municípios, onde as pessoas moram, nos municípios, onde as pessoas vivem, têm seus problemas diários, rotineiros, nos municípios. Então o município ele já tem uma carga muito pesada nas costas, de atendimento na saúde, na educação, na segurança, em várias áreas. Você tirar a arrecadação do município não é justo. Então, com relação ao Pacto Federativo, temos que ficar atentos para não deixar ferir o Pacto Federativo. De um modo geral, acredito que é boa a reforma tributária. Perfeito. Nosso convidado hoje, Johnny Oliveira, atual secretário de Finanças de Caçapava, uma história belíssima na questão política aqui na região do Vale do Paraíba. Johnny, muito obrigado, uma boa sorte para você, bom trabalho em Caçapava e que seja brilhante seu futuro político também. Reinaldo, muito obrigado pela oportunidade, deixar um abraço para as pessoas que acompanham o MEON, uma honra muito grande para mim estar participando com vocês, muito obrigado. E só para finalizar, vou presentear aqui com a nova edição da Metrópole Magazine, que a gente fez uma cobertura especial sobre o evento ESG, aqui na cidade de São José dos Campos. Tem entrevista com a Pétala, prefeita de Caçapava também, está aqui como uma das destaques dessa revista, está aqui, a prefeita de Caçapava, e também o nosso MEON Jornal, que você possa desfrutar de uma boa leitura. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço. Johnny Oliveira, meu convidado de hoje aqui no podcast. Até a próxima edição. Até mais.